Meu marido, Marcos, de 30 anos, e eu, Tatiane, de 29, fomos abençoados com o nascimento de nossa primeira filha há 2 semanas. Estamos muito felizes, mas as coisas têm sido bem intensas, pois estamos apenas começando a nos adaptar a essa nova vida como pais. Tem sido uma mudança difícil para nós dois, e estamos fazendo o possível para lidar com tudo, embora não tenhamos muita ajuda devido ao que aconteceu no dia em que nossa filha nasceu. O nascimento foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida, algo que acredito que jamais esquecerei. Nem mesmo a alegria de ter nossa filha, que chamamos de Luísa, é suficiente para dissipar o medo paralisante que senti naquele dia. Sinto que talvez não tivesse sobrevivido se não fosse pela ajuda imediata de Marcos. Apesar do evento terrível, penso que, por envolver nossa família, talvez devêssemos ser mais compreensivos com eles, já que Luísa é o primeiro neto da família. Mas, ao mesmo tempo, não tenho certeza se isso é certo, especialmente com os sentimentos confusos que os hormônios e a nova rotina de mãe me causam. Por isso, decidi compartilhar essa história para pedir ajuda e opiniões. Marcos tem 2 irmãs, Clara, de 28 anos, e Alice, de 24. Tenho uma boa relação com as 2 irmãs de Marcos e acredito que não haja animosidade entre nós. No entanto, não somos tão próximas, pois todas estamos ocupadas com nossas carreiras e nos vemos raramente. Alice nem mora na mesma cidade que nós, mas tentamos manter contato por mensagens e ligações sempre que possível. Outra pessoa importante na família de Marcos é minha sogra, Teresa, de 53 anos. Infelizmente, minha relação com ela é bem diferente da que tenho com Clara e Alice. Teresa é extremamente controladora, e na minha opinião, tem problemas não só comigo, mas com todos ao redor. Ela quer que tudo siga exatamente como ela deseja e espera que seus filhos, os 3, respeitem suas vontades quase sempre. Como foi ela quem criou os filhos sozinha após o abandono do pai, todos tentam facilitar as coisas para ela, muitas vezes cedendo aos caprichos dela. Quando alguém ousa discordar de Teresa, a reação dela pode variar desde desânimo e desaprovação até verdadeiros colapsos emocionais, com lágrimas e até birras difíceis de lidar. Por isso, eu procuro manter distância e interagir o mínimo possível. Marcos entende minha posição, pois conhece bem o temperamento da mãe. Ele me apoia em lidar com Teresa da forma que eu achar melhor, e eu respeito o vínculo que ele tem com ela, mesmo diante do comportamento controlador dela. Então, procuro deixá-la ser como é. Como Teresa também não gosta muito de mim, ela evita se intrometer na minha vida, o que acaba sendo conveniente para todos. No entanto, as coisas saíram do controle alguns dias atrás, e foi tudo por causa dela. Agora, não acredito que alguém consiga perdoá-la. No dia em que Luísa nasceu, minha cunhada Clara estava se casando. Foi uma cerimônia linda, e o marido dela, João, é amigo de longa data de Marcos. Ele a pediu em casamento há cerca de 1 ano, e Clara havia me convidado para ser sua madrinha. Eu aceitei com alegria, mas, ao descobrir que estava grávida, precisei pedir que ela escolhesse outra pessoa, pois sabia que não conseguiria cumprir esse papel. Na época, eu estava grávida de 3 meses, e isso aconteceu 6 meses após o pedido de casamento. Estava muito nervosa em contar a Clara, com medo de que isso afetasse nossa amizade. Achei que ela ficaria chateada por eu desistir, mas sabia que precisava priorizar minha saúde e a do bebê. Para minha surpresa e alívio, Clara ficou extremamente feliz ao saber da gravidez. Ela se empolgou tanto com a novidade que, por um instante, até esqueceu o casamento. Quando expliquei que não poderia ser madrinha, ela respondeu: "Óbvio que vou estar cuidando de você." Ela até considerou adiar o casamento para que eu pudesse participar, caso Luísa nascesse perto da data. No final, isso não foi necessário, mas o gesto de apoio e carinho de Clara significou muito para mim. No fim, tudo deu certo, e sua irmã Alice assumiu o papel de dama de honra. Sabendo que as 2 estavam ocupadas com os preparativos, procurei não incomodá-las durante minha gravidez, que foi bastante complicada para mim. Mesmo assim, ambas mantiveram contato sempre que podiam e foram extremamente carinhosas e atenciosas. Eu, inclusive, me senti um pouco culpada por não conseguir estar lá para Clara em seu dia especial, já que ela sempre esteve ao meu lado.
A única pessoa que pareceu realmente chateada com toda a situação foi minha sogra, Teresa. Ela ficou claramente incomodada por eu não poder mais ser dama de honra, talvez por ter causado algum transtorno na organização do casamento. Compreendi de onde vinha essa insatisfação inicial, mas o que me surpreendeu foi que a hostilidade de Teresa continuou mesmo depois que Clara aceitou tranquilamente a minha situação. Minha cunhada jamais se mostrou magoada, mas Teresa começou a me antagonizar desde então. Achei estranho, mas pensei que fosse apenas nervosismo, talvez causado pela pressão do casamento. Tentei ignorar suas atitudes o máximo possível. Até que, 2 semanas atrás, durante o casamento, a situação fugiu do controle, literalmente. Eu estava em um estágio avançado da gravidez, com pés inchados, a barriga enorme, e me sentindo exausta a ponto de desmaiar. Apesar de todo o desconforto físico, eu ainda queria estar presente no casamento, pois sabia que Clara fazia questão da minha presença. Cheguei a perguntar a ela se realmente me queria lá, pois não queria tirar o foco do dia especial dela por estar grávida. Comentei que a presença de uma mulher visivelmente grávida poderia desviar a atenção dos noivos, e que eu odiaria ser a causa disso. Quando expressei essa preocupação, Clara ficou surpresa e até um pouco ofendida, dizendo que eu estava enchendo minha cabeça com bobagens e que jamais faltaria ao casamento dela. Clara foi enfática. O que realmente importava para ela era ter a família reunida para apoiá-la, e não estava preocupada com qualquer questão de destaque. Ela deixou bem claro que queria que eu estivesse lá e que eu não deveria me preocupar com nada disso. Sabendo que ela realmente queria a minha presença, senti que era meu dever estar ao lado dela no dia. Então, mesmo desconfortável fisicamente, fui ao casamento. No dia, notei algumas pessoas cochichando e murmurando, mas me esforcei para ignorar. Sabia que Clara estava feliz com a minha presença, e isso era o que realmente importava. Durante a cerimônia, minha sogra, Teresa, quase não interagiu comigo, mas passou o tempo todo me observando. Eu estava tão desconfortável que preferi ignorar seu comportamento passivo-agressivo e me concentrar no momento. Foi então que aconteceu o incidente principal, que deixou não só a mim, mas todos ao redor, chocados e assustados. Comecei a me sentir mal pouco antes da cerimônia. Já havia cumprimentado Clara e, tentando aliviar o desconforto, subi as escadas para tomar um ar e melhorar. Logo percebi que Teresa havia me seguido. Sentindo-me cada vez mais estranha e suando muito, fui ao banheiro. Foi quando minha bolsa estourou de repente, e comecei a entrar em pânico. Embora eu estivesse ansiosa para conhecer minha filha, aquele era, sem dúvida, o pior momento possível para ela nascer. Agachada de dor, fiquei aliviada ao ver Teresa ali perto. Implorei que pegasse meu telefone e ligasse para Marcos, pois precisávamos ir ao hospital com urgência. Ela me ajudou a sentar no banheiro e pegou meu celular. Mas, em vez de ligar, ela surtou e disse que faria com que Marcos só chegasse depois da cerimônia, pois não queria que eu roubasse o destaque de Clara. Perguntei se Teresa estava louca e disse que não havia como eu suportar esperar 1 hora. Tentei pegar o celular de volta, mas ela me trancou no banheiro e saiu com ele. Lá estava eu, grávida, com minha filha literalmente a caminho, presa em um banheiro, sentada no vaso sanitário, sem telefone e sem meu marido. Não sei como não tive um ataque de pânico. Graças a Deus, não tive, porque não sei o que teria acontecido. Levantei-me com esforço e fui até a porta, batendo com todas as minhas forças. Gritei e chamei por ajuda, mas, como o banheiro ficava no andar de cima e todos já estavam sentados para o casamento, ninguém me ouviu. Gritei até perder a voz, mas ninguém apareceu. Em um momento de desespero, senti que eu e meu bebê não sobreviveríamos. Estava exausta, encharcada de suor e sem forças. Essa é a última coisa de que me lembro antes de desmaiar de puro cansaço. Quando acordei, já estava no hospital, com Marcos ao meu lado, soluçando. Demorei alguns momentos para entender onde estava e o que havia acontecido. Ao ver Marcos chorando, temi o pior, e tudo veio à tona na minha mente. Teresa me trancando no banheiro, meu desespero e o medo pela vida da minha filha. Quando ele percebeu que eu estava acordada, soltou um suspiro profundo de alívio e me abraçou, chorando ainda mais.
Eu não sabia como reagir, sentindo um aperto no peito. Então, a enfermeira entrou com minha filha nos braços, e senti um enorme alívio ao vê-la. Sinceramente, naquele momento, quis dar um tapa em Marcos por me deixar tão preocupada, mas ele explicou que estava apenas aliviado por eu estar bem, já que me encontrou inconsciente no banheiro. Quando segurei minha filha pela primeira vez, soube que nunca esqueceria aquele momento. Não acredito que haja emoção maior na vida. Marcos não me deu muitos detalhes sobre o que havia acontecido, e fiquei grata por isso, pois eu não teria forças para lidar com tudo naquele momento. Porém, ouvi uma comoção do lado de fora e perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele me disse que Teresa estava do lado de fora e queria ver a neta. Contei a Marcos em detalhes tudo o que havia acontecido, explicando como Teresa colocou nossa filha em risco sem motivo. Falei que, para mim, ela estava morta e que eu jamais permitiria que ela se aproximasse da nossa filha. Marcos então me disse que já sabia de tudo, pois, ao me encontrar naquele estado, Teresa teve uma crise e confessou o que havia feito. Eu disse a ele que, mesmo ela estando arrependida, isso não significava que eu iria perdoá-la. Ele riu, dizendo que, para ele, a mãe também estava morta a partir daquele momento e que ele pretendia processá-la por colocar nossas vidas em perigo. Marcos disse que tomaria as medidas legais necessárias para garantir que ela fosse punida pelo que fez. Ao ouvir isso, senti um grande peso saindo dos meus ombros. Sei que ele ama a mãe, assim como todos os irmãos, mas, depois dessa situação, eu mesma não poderia perdoá-la. Se Marcos tivesse escolhido ficar ao lado dela em vez de me apoiar, nosso casamento teria acabado, pois não haveria como voltar atrás depois de algo tão grave. Honestamente, eu previa que ele pudesse escolher a mãe, já que ela se esforçou tanto para criá-lo sozinha. Talvez eu não esperasse que ele se posicionasse ao meu lado como fez, mas isso só me fez amá-lo ainda mais. Perguntei a ele como tinha sido o casamento, e ele respondeu que correu tudo bem. Clara e Alice estavam ansiosas para nos visitar e já aguardavam a ligação de Marcos. Perguntei se Clara estava chateada com tudo o que aconteceu, e ele riu, dizendo que eu não precisava me preocupar. Clara estava radiante de orgulho e alegria, dizendo que ter toda a família reunida e o nascimento de Luísa foi o melhor presente que ela poderia ter recebido. Fiquei emocionada com o que ele me contou e pedi que ligasse para elas imediatamente. Em poucos minutos, Clara, Alice e João chegaram ao hospital para me ver. O mais incrível foi que Clara e João ainda estavam com suas roupas de casamento. Clara disse que, de jeito nenhum, perderia a chance de tirar uma foto de casamento com a sobrinha. Eu comecei a chorar de alegria, foi um momento muito emocionante. Depois da foto, pedi desculpas a Clara por ter estragado o dia dela. Ela me abraçou e disse que eu estava olhando tudo errado, eu tinha, na verdade, tornado o dia dela ainda mais especial. Contei a Clara sobre o comportamento da sogra desde que anunciamos a gravidez. Ela me disse que a única coisa que eu fiz de errado foi não contar a eles antes, talvez assim eles pudessem ter resolvido o drama de Teresa. Respondi que não queria causar problemas, mas Alice interveio, dizendo que qualquer quantidade de problemas teria sido aceitável, desde que eu estivesse segura. Fiquei com lágrimas nos olhos enquanto falávamos, pois, naquele momento, percebi o quanto eles realmente me amavam como família. Eu não era apenas a esposa de Marcos para eles, eu era família. Clara é uma das melhores pessoas que conheço, segura de si e feliz, e por isso, não é surpresa que ela tenha chegado onde está. Eu realmente não entendo como Teresa é tão diferente dos filhos, mas é como se eles tivessem olhado para ela e decidido ser tudo o que ela não era. É estranho, mas não me importo. O importante é que eles são maravilhosos. Enquanto Teresa ainda estava do lado de fora, Clara disse que resolveria a situação. Ela garantiu que Marcos e eu tomaríamos as providências para apresentar queixa contra Teresa. Teresa queria entrar para conhecer Luísa, mas eu não queria que ela chegasse perto da minha filha. Clara insistiu que precisávamos nos manter seguros e longe dela. Clara até se desculpou, sentindo-se culpada por não ter abordado os instintos superprotetores da mãe antes ou deixado claro que não havia problema algum com minha gravidez em relação ao casamento. Ela mencionou que, talvez, se tivesse sido mais firme, o incidente poderia ter sido evitado.
respondi que Clara sempre me fez sentir segura e que, de forma alguma, isso era culpa dela. Enquanto eu estava sendo liberada do hospital e voltava para casa, Marcos me contou sobre a conversa que teve com Teresa. Ele a informou que apresentaria queixa e que ela deveria se preparar, pois nada mudaria essa decisão. Marcos também deixou claro que ela não faria parte da vida de Luísa, pois, ao colocar a mim e ao bebê em risco, ela perdeu o direito de ser avó. Marcos ainda disse que reduziria significativamente o apoio financeiro que vinha fornecendo a ela, e foi nesse ponto que Teresa começou a chorar, dizendo que dedicou sua vida inteira aos filhos, sacrificando-se por eles. Teresa continuou dizendo que não merecia esse tratamento, depois de tudo o que fez pelos filhos. Marcos respondeu que, embora ele reconhecesse e apreciasse todo o sacrifício dela, isso não lhe dava o direito de controlar a vida deles. Ele afirmou que vinha ignorando e até justificando o comportamento dela por anos, mas que isso mudaria completamente quando se tratava de mim e de Luísa. Ele deixou claro que ela havia ultrapassado um limite sério e demonstrado que não era uma presença segura para estar perto de nós. Teresa tentou argumentar que entendia que Clara não queria perder o destaque no casamento, mas Clara ouviu e a confrontou diretamente. Estamos, de fato, seguindo em frente com o processo, mas Marcos cuidará de tudo, já que tenho um recém-nascido para cuidar e não posso me envolver em mais esse drama. Ele garantiu que lidaria com tudo, e desde então, nenhum dos irmãos mantém contato com Teresa. Clara cortou completamente a relação com ela, e Alice fala com a mãe apenas quando estritamente necessário. Quanto a Marcos, ele também interrompeu qualquer contato. Acredito que Teresa nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Talvez, em sua mente distorcida, ela realmente achasse que estava protegendo Clara. Não estou defendendo-a nem um pouco, mas me sinto mal por ela, porque tudo isso saiu pela culatra, de forma terrível. Parte de mim se questiona se talvez os irmãos deveriam tentar conversar com ela, pois, por mais que pareça injusto, essa situação ainda me causa desconforto. Sei que, se eu mencionar isso para Marcos, ele ficará furioso. Ele mal consegue olhar para a mãe, tamanha raiva que sente dela agora. Eu jamais imaginei que estaríamos nessa situação, mas aqui estamos. Qualquer possibilidade de reconciliação parece definitivamente descartada. Sei que demorei a atualizar essa história, mas, como mãe de primeira viagem, tenho estado muito ocupada entre cuidar de mim e do bebê. A boa notícia é que Luísa completará 8 semanas em alguns dias, e todos estamos muito animados. Clara e João têm sido uma grande ajuda para Marcos e para mim, enquanto Alice precisou voltar ao trabalho, mas liga quase todos os dias. Luísa é literalmente a luz dos olhos de todos, o grupo da família está sempre cheio de fotos dela. Até agora, não tivemos contato com Teresa. Consegui convencer Marcos a não seguir em frente com a queixa, pois já temos muito com o que nos preocupar, e isso não traria nenhum benefício. Ele ficou relutante, mas concordou, pois nenhum de nós tem energia para lidar com mais um problema. Quando conversamos com Teresa na semana passada, ela pareceu grata. Digo pareceu porque aquela mulher é genuinamente desequilibrada, e logo depois vimos seu verdadeiro comportamento. Na semana passada, por volta da 1h da manhã, fomos acordados por batidas violentas na porta. No susto, pensei que fosse um assalto e corri para me esconder com Luísa, enquanto Marcos foi atender a porta. Escutei gritos do lado de fora, mas não me atrevi a sair para ver o que estava acontecendo, temendo acordar Luísa. Logo percebi que era Teresa, e Marcos me contou que ela estava se comportando de forma completamente descontrolada. Ela gritava, dizendo que queria ver Luísa e que não podíamos mantê-la afastada. Marcos precisou ameaçar chamar a polícia para que ela recuasse. Ela estava tentando forçar uma entrada. Imediatamente, alertamos Clara e Alice sobre a situação, caso algo mais estivesse errado com Teresa e todos precisassem estar cientes. No entanto, isso acabou sendo inútil. No dia seguinte, Teresa nos enviou uma mensagem perturbadora, dizendo que estávamos sendo cruéis e horríveis ao não permitir que ela visse Luísa. Ela nos acusou de puni-la, dizendo que seu único crime foi ter sido uma mãe dedicada. A mensagem continuou com várias passagens melodramáticas, e gradualmente se tornou mais perturbadora.
Teresa escreveu que carregou o fardo de criar 3 filhos e que sempre teve que priorizar um sobre o outro, e foi o que sentiu que precisava fazer no casamento de Clara. Ela não queria que Luísa tirasse o brilho do dia da filha. Convenientemente, ela esqueceu que Luísa ainda era apenas um feto na época, e que a própria Clara disse várias vezes que não se incomodava com a gravidez coincidindo com o casamento. Até aí, eu ainda conseguia entender, mas o que realmente me chocou foi o que ela disse em seguida. Teresa afirmou que, com Luísa em nossas vidas, ela temia não ser mais tão importante para os filhos. Segundo ela, ao anunciar minha gravidez, Teresa esperava que Clara ficasse brava, pois era o que uma mulher normal sentiria. Mas, ao perceber que todos estávamos felizes com a gravidez e o casamento, Teresa não gostou. Basicamente, ela confessou que não gostava de ver nossa felicidade e união. Teresa admitiu que sentiu ciúmes e competitividade quando soube que o nascimento de Luísa seria próximo à data do casamento, pois esperava que Clara estivesse ressentida conosco. Teresa disse que se sentiu desrespeitada ao ver que a gravidez de Luísa, uma criança que nem havia nascido, tinha se tornado o centro de união para os irmãos. Ela continuou com essa linha de pensamento em várias mensagens, até que pedi a Marcos para bloqueá-la. Falei que ela estava desequilibrada e era uma ameaça para Luísa e para todos nós. Desde então, tenho tido uma dor de cabeça constante por causa dessas mensagens. Custa-me acreditar que uma mulher de mais de 50 anos se sinta em competição com um bebê de 7 semanas, o que, para mim, não faz sentido algum. Por isso, decidi encerrar de vez qualquer relação com ela. Cansei de inventar desculpas para o comportamento de Teresa e de tentar entender suas motivações. Para mim, ela pode seguir seu caminho, seja ele qual for. Encaminhamos as mensagens dela para Clara e Alice, que ficaram igualmente perturbadas. Elas acreditavam que Teresa poderia estar passando por um episódio maníaco, e Alice decidiu viajar para verificar a situação e levar a mãe para uma avaliação profissional. Achei que isso era uma boa ideia, mas deixei claro que não queria me envolver. O comportamento dela é insano, e eu não quero mais nada com Teresa. Já se passaram algumas semanas. Obtivemos uma ordem de restrição contra Teresa. Ela não tentou mais contato, mas estamos sendo cautelosos. Alice levou Teresa a exames e conversou com um psicólogo e um psiquiatra. Ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, mas os médicos informaram que não há nenhuma condição subjacente que justifique seu comportamento. O psiquiatra recomendou terapia, mas Alice decidiu cortar o contato com a mãe. Ela se dispôs a ajudar se realmente houvesse algo errado, mas percebeu que o ódio e o rancor fazem parte da essência de Teresa, e que ela não pode tolerá-la mais. Eu compreendo completamente essa decisão de Alice. Se Teresa tivesse um problema psiquiátrico real, talvez houvesse uma chance de termos compaixão e ajudarmos, mas, com isso descartado, sabemos que é apenas quem ela é. Não há espaço para reconciliação. Por isso, tomamos uma ordem de restrição para garantir a segurança de Luísa, que é nossa prioridade. Teresa já provou 2 vezes que não é segura, e além disso, carrega um ressentimento específico em relação a Luísa. Precisamos ser ainda mais cuidadosos para garantir que ela não tenha acesso à nossa filha. Acredito que esta será minha última atualização sobre esse episódio. Tem sido uma experiência angustiante para toda a família, e sou grata por estarmos todos bem e em segurança. Essa história é marcante. A sogra ultrapassou todos os limites ao colocar em risco a vida da nora e do neto para manter o foco no casamento da filha, demonstrando um ciúme perturbador, especialmente ao competir com um recém-nascido. Por outro lado, o marido mostrou um apoio essencial e firmeza ao lado da esposa, cortando laços com a mãe para proteger a família. As cunhadas Clara e Alice também foram solidárias, Clara, ao acolher a cunhada no próprio casamento, e Alice, ao buscar ajuda profissional para entender a mãe. Todos mostraram maturidade, provando que a família se fortalece mesmo em meio a grandes conflitos. Mas e vocês? O que acharam da história de hoje? Obrigado por acompanhar mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!